Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Você já se perguntou como escolher um capacitor eletrolítico correto para um projeto, ou mesmo durante um reparo? É o que a gente vai ver hoje no vídeo, tudo que você precisa saber sobre capacitor eletrolítico, principalmente focado nas características principais e até algumas boas práticas aí na hora da substituição ou usar num projeto, no circuito que você esteja fazendo, ok? Então, a gente conhece bem aqui capacitores eletrolíticos, já falamos bastante sobre eles e capacitores de forma geral, mas tem algumas características muito importantes que às vezes a gente deixa de lado e não observa. E isso pode fazer com que o teu projeto, o teu reparo não dure tanto tempo quanto você gostaria, porque não escolheu corretamente o capacitor. Rapidamente, a gente já sabe o que é capacitor eletrolítico, mas para quem está iniciando, o capacitor eletrolítico, assim como outros capacitores, são componentes que vão armazenar energia elétrica na forma de carga num campo elétrico. Essa é a característica dele, né? A gente tem aquelas duas placas e um isolante no meio. Os eletrolíticos, em particular, eles vão ser polarizados e a gente usa mais em circuitos de filtro, em fontes, a parte de desacoplamento, em temporização e por aí vai. Tem inúmeras aplicações aí dos capacitores, ok? Então, vou mostrar aí uma imagem com a construção típica de um capacitor, aqui focado nos eletrolíticos que a gente vai falar. O eletrolítico ele tem a característica importante, ele é conhecido por ter um tamanho normalmente reduzido para a capacitância que ele oferece, tirando, obviamente, a categoria dos supercapacitores, que ainda conseguem uma capacitância maior ainda em tamanhos pequenos. Então, a gente consegue botar no eletrolítico capacitâncias bem elevadas em tamanhos reduzidos. Se fosse um capacitor eletrolítico aí de 10.000 microfarads, se tentasse fazer ele de poliéster, por exemplo, ia ficar um capacitor gigantesco. Então, essa é uma característica do eletrolítico, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui nas características mais importantes que a gente tem que observar na hora de fazer uma reposição de um capacitor ou mesmo durante um projeto, escolher um capacitor adequado para o seu circuito, tá? Primeiro ponto, obviamente, é a capacitância. A capacitância é o próprio valor dele, né? O valor que é da capacidade que o capacitor tem de armazenar carga elétrica, ok? E normalmente, assim, a título apenas de ilustração, a capacitância ela é igual a carga armazenada no capacitor dividido pela unidade de tensão, que é volts, né? Então, é a capacidade de carga em coulombs, ok? Dividido pela diferença de potencial em volts. Isso é apenas para a gente ilustrar o que seria capacitância, ok? Bom, a importância no circuito é o seguinte, você tem que definir uma capacitância conforme a necessidade do circuito ou substituir o capacitor dentro de um valor muito próximo ou preferencialmente igual ao valor que está lá na placa. É claro, existe uma tolerância, as tolerâncias geralmente são aceitáveis. Esses capacitores podem ter tolerâncias aí de 5%, 10%, às vezes até mais. E o circuito também, com raras exceções, de alguns circuitos que precisam do valor preciso, os valores muito próximos podem funcionar bem. Mas o ideal é que você escolha o valor bem próximo ou igual para não comprometer o desempenho do circuito. Então, capacitância é escolher o que for mais próximo ou igual. Então, por exemplo, isso aqui é um capacitor de 82 microfarads por 400 volts, eu vou escolher um de 82. Se eu não tiver, o mais próximo possível, dependendo do circuito, ok? O segundo ponto importante é a tensão de trabalho. Esse daí, inclusive, ele chega a ser mais crítico do que o valor da capacitância na maioria dos casos. Ele é a tensão máxima que o capacitor pode suportar de forma contínua, ok? Sem risco de falha. Então, se esse capacitor aqui, por exemplo, vou pegar um capacitor menor aqui, esse capacitor aqui, de 63 volts por 220 microfarads, 63 volts seria, em tese, a tensão trabalho máximo, sem risco, que ele poderia funcionar de forma constante, tá? O que acontece se eu colocar um capacitor com um valor menor num circuito? Ele pode causar um curto-circuito, acontecer um curto-circuito, um superaquecimento ou até mesmo explosão do capacitor. Então, usar um capacitor com valor abaixo, normalmente acontece isso. Se for um valor próximo à tensão, ele ficar um pouquinho acima só a tensão do que o valor de trabalho do capacitor, ele vai degradando aos poucos o dielétrico, quer dizer, a parte isolante do capacitor, e vai causar inicialmente provavelmente um vazamento, um estufamento, ou, no longo prazo, até mesmo uma explosão
a chamada falha catastrófica, né, que seria a explosão do capacitor. Tá? Então, a regra básica é a seguinte: escolher com tensão nominal pelo menos de 20 a 30% maior que a tensão de operação do seu circuito. Então, se você trabalha lá com 10 volts, o ideal é escolher de 20 a 30% a mais, ou seja, 12 ou 13 volts. Não tem capacitor desse valor. Então, o capacitor comercial, por exemplo, seria 16 volts o mais próximo. Ele vai trabalhar bem. 16 volts para um circuito de 10, ok? Essa é a regra. Mas se for um circuito de alta confiabilidade ou que esteja sujeito, por exemplo, a transientes, né, muitos transientes, é melhor usar até uma tolerância maior, em torno de 50%. Para garantir isso, aumenta a vida útil. Tá? Outro ponto agora fundamental que é muito deixado de lado, o pessoal realmente não leva muito em conta, é a temperatura máxima. A temperatura máxima, ela é aquela maior temperatura ambiente é dentro lá do circuito, tá? Caixinha fechada lá dentro, medido lá dentro, em que o teu capacitor pode operar sem comprometer a vida útil dele, ou o desempenho, né? Então, o que acontece? Dentro do circuito, um capacitor trabalhando numa temperatura que seja acima desse limite, ele vai degradar muito rapidamente. Tá? O dielétrico dele vai degradar e vai falhar bem mais rápido. Para ter uma ideia, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse capacitor aqui, a gente consegue ver que é um capacitor para 105 graus. Olha lá, 105 graus. Isso é muito comum, 105 graus. Outro valor muito comum é o valor de 85 graus. Esse aqui, 85. Ok? São valores bem comuns. O que acontece? Para cada 10 graus que eu fique acima dessa temperatura, a vida útil do capacitor cai pela metade. Percebeu a questão? Então, se eu estou trabalhando aqui com esse aqui de 85 graus, mas o meu circuito é uma fonte de alta potência, aquece muito e ele fica submetido a uma temperatura de 95 graus por algum motivo, está colado no dissipador, alguma coisa assim, ele vai cair a temperatura, a vida útil dele vai cair pela metade, aumentando só 10 graus, 10 graus acima do limite, cai pela metade. É bem crítico essa questão. Então, uma regra interessante é a gente utilizar em circuitos que geram calor significativo, por exemplo, uma fonte, a gente usar capacitor de 105 graus. Um ambiente frio, um circuito frio que não tenha problema, os de 85 graus vão poder ser usados, mas mesmo assim a vida útil dele vai ser menor, tá? Em caso você trabalhe numa temperatura mais elevada. Os de 85 graus, aí a questão é, por que eu não uso sempre o de 105? Bom, depende, se eu faço um projeto de larga escala, com uma produção grande, os capacitores de 85 graus, eles são mais econômicos, eles são mais baratos, ok? Então, para baratear o projeto, você pode usar 85, desde que ele esteja trabalhando dentro de um circuito que não chegue a essa temperatura, fique sempre abaixo dela, preferencialmente bem abaixo. Até porque, se você for observar bem essa questão da temperatura, só para ilustrar aqui mais uma vez, você tem uma fórmula da vida útil do capacitor, que é assim, ó, vida útil do capacitor, L de life, né, vai ser igual a vida útil que está lá no datasheet da temperatura marcada para ele, por exemplo, a vida útil de um capacitor da marca Epicus de 85 graus, quanto é? Aí você bota aqui, isso está lá no datasheet, ok? Vezes 2 elevado a temperatura máxima, essa temperatura máxima é aquela, 105 ou 85, menos a temperatura que você vai trabalhar, dividido por 10. Quer ver o que acontece aqui com essa fórmula? É bem simples. Repare que aqui é um exponencial, né? 2 elevado a isso aqui. Então, quanto maior esse número aqui de cima, maior a vida útil. Ok? Então, esse aqui é uma constante. Isso aqui é a vida útil do capacitor. Geralmente, por exemplo, é 2.000 horas. Aí você fala, pô, mas só 2.000 horas que funciona um capacitor? Sim, vou mostrar uma tabela aí de vida útil do capacitor. Essa duração aqui de 2.000 horas, vida útil, é para a situação em que o capacitor trabalha o tempo todo na temperatura máxima. Então, por exemplo, esse aqui de 85. Se você trabalha em 85 graus o tempo todo, ele vai durar 2.000 horas, segundo o fabricante. Tá? Como é que eu faço para aumentar essa vida útil dele? Não devo trabalhar em 85. Então, você bota 2.000 horas aqui, que é 85. Temperatura máxima aqui, 85. 85.
Agora, eu não vou trabalhar em 85. O meu circuito não vai passar, por exemplo, de 40 graus. Agora, olha o que acontece. 85 menos 40 dividido por 10, que vai dar 45, né? 85 menos 40, 45 dividido por 10. 2 elevado, 45 dividido por 10 dá 4,5. 2 elevado a 4,5 multiplicado por 2.000. Agora, repara que esse valor aqui é 40, mas vamos que esse valor aqui fosse 75. Aí seria 85 menos 75, que vai dar 10, dividido por 10 dá 1. 2 elevado a 1. Então, no outro, eu multiplicaria por 2 elevado a 4,5, né? Vou até fazer essa conta aqui. Olha só. 2 elevado a 4,5 dá 22. Então, eu multiplicaria 2.000 por 22 vezes. Olha como ele aumenta exponencialmente. Vou mostrar um gráfico aí para você ver como a vida útil aumenta. Agora, se eu trabalhar com 75 graus, isso aqui já cai para 1. E aí vai ficar 2 elevado a 1, então aqui vai ficar 4.000. 4.000. Então, se eu trabalhar a 75 graus, eu vou ter 4.000 horas. E se eu trabalhar a 40 graus, eu vou ter 45.254 horas. Tá? Multipliquei por 22 e os quebrados que estavam aqui na conta. Então, eu aumento de 2.000 horas, que é trabalhando a 85. Se eu trabalhar a 40, eu vou para 45.000 horas de trabalho com um capacitor. Claro que o capacitor pode falhar por outros motivos. Esse é por temperatura, ok, pessoal? Mas se você trabalha, obviamente, com tensão muito próxima ao limite dele, se você trabalha com um ripple muito elevado, os outros fatores, que eu ainda vou até comentar aqui, você também degrada o capacitor. Então, um deles é a temperatura e, digo para vocês, é um dos mais importantes, um dos mais relevantes aqui. E olha como a gente aumenta a vida útil quando a gente trabalha bem longe da temperatura que está aqui marcada no corpo do capacitor, ok? Outro ponto aí que muita gente já sabe, eu já fiz alguns vídeos sobre a ESR, que é a resistência série equivalente, né? A gente já falou, vou mostrar aí o desenhozinho do ESR, como é que fica, né? Então, basicamente, a gente tem um capacitor e em série com ele tem um resistor. Esse resistor é o ESR, na verdade não é um resistor, é a resistência intrínseca do próprio capacitor, isso fica dentro do capacitor. Quanto maior esse ESR, essa resistência interna dele, pior, né? Por vários motivos. Então, ela pode ser muito crítica, principalmente em circuito de alta frequência, porque ela varia também com a frequência, ou em circuitos com alta corrente ou ripple. Tá? Isso começa a ficar mais crítico assim. Então o que acontece? Uma alta ESR num capacitor não é desejável. Todo capacitor tem ESR, mas quanto mais alta, pior. A eficiência do capacitor vai cair, né? Ela vai cair, por exemplo, na filtragem. Numa fonte chaveada, uma alta ESR vai causar um aquecimento, porque na verdade isso aqui funciona como um resistor. O resistor passou corrente, o que acontece com ele? Ele aquece, né? Então, você tem uma queda maior tensão nele, ele vai dissipar aquilo. Então, vai causar um aquecimento excessivo e a falha prematura do capacitor, porque esquentou, justamente aqueceu ele por dentro, né? Então, uma regra de escolha é escolher capacitor de baixa ESR, principalmente para circuito de baixa frequência, tipo fonte chaveada, amplificador e tal. E, se possível, se for a via projeto, você escolher um capacitor com ESR igual ou inferior ao original. Como é que você vê o ESR padrão do capacitor? No próprio datasheet do capacitor você vai encontrar, do fabricante. Ou você pode medir também, né? Medir com um medidor de ESR, já tem vídeo falando sobre isso. O outro ponto aqui, rapidamente, pessoal, polaridade, só lembrando que capacitores eletrolíticos, eles são polarizados, tá? Ou seja, ele tem um terminal positivo e um terminal negativo. Essa polaridade a gente tem que respeitar, tem que tomar cuidado para não inverter na hora de substituir um capacitor. O que acontece se eu inverter a polaridade de um capacitor? Bom, de cara você já vai provocar um dano no dielétrico, na sequência um vazamento do eletrólito e possivelmente até uma explosão do capacitor, né? Aí vai depender de alguns fatores, mas você vai danificar o capacitor invertendo a polaridade dele. Tá? Então a gente tem que identificar direitinho a polaridade e
substituir soldando ele corretamente, ok? Bom, aqui o último item é a corrente de Ripple máximo. Corrente de Ripple, né, é uma corrente, considerada uma corrente alternada que flui através do capacitor quando a gente usa num circuito de filtragem, por exemplo. Então, um capacitor com capacidade de Ripple insuficiente, esse dado você também encontra no datasheet do capacitor. O que vai acontecer? Ele vai aquecer também excessivamente, e aquecendo é a pior coisa que tem. Por isso que eu digo que a temperatura é a coisa mais importante no capacitor eletrolítico, porque ele pode aquecer por vários motivos, por ESR alto, por corrente de Ripple alta, ou pelo próprio ambiente em que ele está instalado. Então, são vários motivos e todos eles convergem para a questão da temperatura. O que acontece? Ele vai degradar o dielétrico novamente e vai reduzir a vida útil por causa disso, né? E, no caso de uma fonte chaveada, o alto Ripple, um capacitor que não suporte essa capacidade de corrente de Ripple, ele vai ter uma falha rápida se o capacitor não tiver sido bem dimensionado. Então, na hora de escolher, sabendo o valor de Ripple que você vai trabalhar, você pode trabalhar com o capacitor, escolhendo no datasheet um capacitor que tenha a capacidade mais adequada, sempre escolhendo uma capacidade igual ou maior ao que é exigido no circuito. Ok? Então, pessoal, resumindo aqui um fechamento da questão, como a gente faz tanto para substituir quanto para usar um capacitor num projeto novo? Primeiro, no caso de substituição, verificar os dados do capacitor a ser substituído, capacitância, geralmente em microfarads, né? A tensão em volts, a temperatura máxima de trabalho e o ESR. E desejável que você cheque também o Ripple, caso você utilize em circuitos que vão ter a questão do Ripple como crítica, tá? Uma boa prática na hora de substituição, observando um equipamento, ficar de olho em capacitores que tenham visualmente um inchaço, um vazamento ou até uma deformação. Isso, na maioria das vezes, indica que o capacitor está defeituoso e precisa ser substituído. E se você estiver trabalhando com um equipamento muito antigo, por exemplo, uma fonte muito antiga, preventivamente é interessante trocar todos os capacitores eletrolíticos da fonte, porque você pode trocar um ou outro que estão inchados, mas os outros provavelmente estão à beira de ficarem da mesma maneira. Então, para durar mais o seu reparo, é interessante fazer a chamada substituição preventiva, que a gente chama de recap, que é a troca total dos capacitores do equipamento. É uma despesa um pouquinho maior, um trabalho um pouquinho maior, mas com certeza, se valer a pena, o equipamento valer a pena esse tipo de reparo, a durabilidade dele vai ser muito maior, né? Porque um ou outro capacitor ruim já indicam que os demais vão seguir a mesma linha em breve. Então, para ter um reparo que dure bastante, troque todos os capacitores. Ok? Bom, pessoal, para encerrar, quando você for escolher um capacitor, é interessante em algumas situações, principalmente em circuitos críticos, você tentar procurar capacitores de boa procedência e de boas marcas. Por exemplo, marcas conceituadas como Nichicon, Rubicon ou Panasonic, por exemplo, apenas como exemplo, esse daqui é um Rubicon. Okay? É um capacitor que tem uma altíssima qualidade de construção, então provavelmente ele vai ter uma durabilidade muito maior. Então vale a pena escolher marcas confiáveis, inclusive até a própria Epicus, que vem fabricando capacitores aí de ótima qualidade. Isso evita, por exemplo, que você caia numa situação de ter capacitores de péssima construção ou até mesmo capacitores falsificados. Bom, e no caso de você tiver numa situação que você tem dois capacitores e tiver dúvida, principalmente com relação à tensão de trabalho e temperatura, escolha sempre os valores maiores de temperatura e os maiores de tensão. A maior parte das vezes, isso é uma regra de melhor prática, tá? É um acerto. Claro, tensão maior não precisa ser muito maior. Se eu tenho uma tensão de trabalho originalmente de 25 volts, por exemplo, não é interessante eu botar um capacitor de 400 volts, até porque você muda algumas situações quando você aumenta muito a tensão de isolamento do capacitor. Mas não tem problema nenhum usar um com até o dobro da tensão, tipo 50 volts. Não vai acontecer nada. A grande questão é que você tem que ver a dimensão do capacitor, se ele cabe no local onde você vai instalar, se ele tem uma dimensão adequada, compatível com o anterior, porque o que acontece? Quando você aumenta muito a tensão de trabalho, por exemplo, esse capacitor aqui de 1000 volts, ele é muito grande. Não vou botar um capacitor desse no lugar de um de 100.
né? Então, precisa ver a questão de tamanho também. O volume do capacitor aumenta proporcionalmente à tensão de trabalho, a tensão máxima de isolamento do capacitor. Tá? Óbvio, com o passar do tempo, os capacitores foram diminuindo em relação às tensões de trabalho. E ele também aumenta com a capacitância, né? No passado, um capacitor desse, com certeza ia ter alguma coisa desse tamanho aqui, por exemplo. Isso aqui é um de 10.000 por 63, tá? Da Rubicon. Então, olha a diferença, né? Um de 10.000, esse aqui é um 82 por 400. Mas ele seria do tamanho daquele lá, se fosse há uns 10, 15 anos atrás, ou mais, tá? Então, isso é um ponto importante a ser avaliado. Então é isso, pessoal. Com relação a capacitores eletrolíticos, como escolher, quais características importantes eu devo levar em conta, tanto na hora do reparo, da substituição de um capacitor que está lá e eu não tenho, por exemplo, um idêntico, né? Então eu tenho que tomar certos cuidados na hora dessa substituição, ou na hora de projetar, que tipo de características eu devo levar em conta dentro do projeto, tá? Focando muito nessa questão dos limites de capacitância, ESR, tensão de trabalho, temperatura e corrente de Ripple. Pontos mais importantes aí nesse caso, ok? Muito bem, pessoal, se gostarem desse vídeo sobre eletrolíticos, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.